Estamos hoje em dia do Senhor 23. O Catecismo tem nos guiado até aqui através do credo apostólico, ensinando os fundamentos da fé cristã, com os diversos textos bíblicos apoiando esse ensino. E agora, dia do Senhor 23, chega na conclusão desse ensino para nos perguntar da importância dessa doutrina. Então a pergunta é assim: que proveito há para você que agora crê nisso? O proveito é que em Cristo sou justo diante de Deus e herdeiro da vida eterna. Como é que você é justo diante de Deus? Somente pela verdadeira fé em Jesus Cristo. Embora a minha consciência me acuse de haver pecado gravemente contra os mandamentos de Deus, sem jamais haver obedecido a todos eles, e de ainda ser inclinado a todo o mal, Deus, no entanto, sem que houvesse em mim nenhum mérito próprio, somente pela sua graça, imputa-me a perfeita satisfação, justiça e santidade de Cristo. Se tão somente aceitar esse dom, crendo fielmente com o coração, Ele me concede isso, como se eu jamais tivesse tido ou cometido nenhum pecado, e como se eu mesmo tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim. Por que você diz que é justo somente pela fé? Eu digo, não porque sou agradável a Deus, graças ao valor da minha fé, pois somente a satisfação, a justiça e a santidade de Cristo é a minha justiça diante de Deus. É somente pela fé que posso receber e fazer dessa justiça a minha própria justiça. Vamos agora então para os textos bíblicos onde nós aprendemos essas doutrinas. E o primeiro texto que vamos ver hoje de manhã é Lucas capítulo 18. Lucas 18, versículos 9 até 14. Lucas 18, versículo 9. Jesus propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos para também a carta de Romanos, capítulo 3. Romanos 3, versículos 9 até 31. Nessa parte de Romanos, o apóstolo Paulo está enfatizando que não tem como obter salvação por nossas obras. Então, ele fala, versículo 9: que se conclui? Temos nós, quer dizer, os judeus, qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma.
pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urde engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. E assim termina a nossa leitura. Congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, nesses últimos meses vocês têm estudado o credo apostólico, o ensino mais fundamental da fé cristã, o credo mais antigo professado na igreja através de muitos séculos. E a razão de por que vocês estavam estudando o credo apostólico se encontra muito tempo antes, em dia do Senhor 7 do Catecismo, que introduz o assunto da fé. O que é a fé? O dia do Senhor 7 pergunta: e para que precisa a fé? E a resposta a essa pergunta, o que é que a fé acredita, introduziu todo o credo apostólico. E agora vocês têm estudado e aprendido esse credo apostólico. Agora então o catecismo, concluindo esse estudo, nos enfrenta com a questão: para que isso importa? Para que serve conhecer toda essa doutrina? Será que somos salvos por conhecimento de doutrina? Para que precisamos saber de tudo isso? Que benefício é gastar esse tempo aprendendo a doutrina da fé cristã? A resposta que o catecismo dá é bastante simples, embora talvez precise ser explorado e estudado. A resposta que o catecismo diz é: em Cristo sou justo diante de Deus e herdeiro da vida eterna. Em outras palavras, que benefício tenho de aprender toda essa doutrina? Porque através dessa doutrina eu conheço o plano de salvação em Cristo. E assim, confiando em Cristo, eu pertenço a Cristo. E assim sou justo diante de Deus.
Não tem como ser justo se não conhece o caminho da salvação que Deus mesmo revelou. E é exatamente isso que o credo apostólico revela. Agora, isso deve ser descompactado um pouquinho mais. E é exatamente isso que esse dia do Senhor 23 faz. Como é que somos justos pela fé diante de Deus? É aqui que toda essa doutrina, então, do credo se resume em uma única mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho aqui expressa nesse dia do Senhor é maravilhosa e bastante simples. É o seguinte: nós somos salvos por nada além do sangue de Cristo. Somos salvos. Salvos de quê? Salvos da ira de Deus, salvos do poder do pecado, salvos do julgamento que nossos pecados merecem, por nada a não ser o sangue de Cristo, o sangue derramado de Cristo. Essa é a mensagem mais básica, mais resumida da fé cristã. E de fato em toda a Bíblia, todas as Escrituras. A Bíblia não é um livro sobre como nós somos tão impressionantes. A Bíblia não é um livro sobre como nós podemos deixar Deus feliz conosco. Ele não revela isso. Não é um livro sobre regras que nós podemos cumprir para satisfazer a vontade de Deus. Mais do que qualquer coisa, a Bíblia é a história da salvação de Deus que se realiza em Cristo. Então essa mensagem é que nós queremos aprender também. Nós somos salvos por nada além do sangue de Cristo. Queremos, ao pensar sobre essa mensagem, destacar 3 elementos muito importantes. Primeiro, tem uma confissão que precede essa salvação. Segundo, tem o sangue de Cristo que comprou essa salvação. E finalmente tem a fé que recebe essa salvação. Então a confissão que precede, o sangue que comprou e a fé que recebe. A primeira coisa então que queremos entender, se queremos bem entender o Evangelho, é a confissão que precede a salvação. Não podemos começar a entender a graça de Deus até que entendamos a nossa própria indignidade dessa graça. Essa é a confissão que queremos estudar. O Senhor Jesus nos deu um exemplo disso nessa história do publicano e o fariseu. Nessa parábola nós encontramos 2 atitudes muito diferentes. Agora, observem bem, irmãos, que tanto o fariseu como o publicano confessam a graça de Deus. Confessam a graça de Deus. Ambos reconhecem que tem graça envolvida na salvação. Para o fariseu, é a graça de Deus que o torna pessoa digna. É a graça de Deus que o torna a pessoa melhor do que os outros. É claro que ele vê graça nisso, porque ele agradece a Deus por Deus ter feito ele um homem bom. Ele reconhece, isso é a graça de Deus. Mas esse é o evangelho dele. Diz, obrigado, Deus, que não sou como aquele publicano lá. Então para ele isso é a graça. Graça é Deus nos protegendo do pecado, nos tornando pessoas dignas do seu reino. Agora o publicano tem uma visão muito diferente da graça de Deus. Para ele, graça não é Deus nos tornando dignos, embora isso seria graça. Mas ele já reconhece desde o princípio: não sou digno, não sou pessoa boa, não sou merecedor. Seria a graça de Deus se eu fosse, mas não sou. Então para ele a graça de Deus vem na misericórdia de Deus por perdoar o pecador. Veja como são 2 visões radicalmente diferentes da graça de Deus.
Para ele, a graça de Deus é Deus poupando almas de pecadores indignos, resgatando-nos da condenação que nós merecemos e somos verdadeiramente dignos. Então Jesus coloca esses dois indivíduos lado a lado, essas duas visões diferentes da graça de Deus, e ele pergunta aos discípulos qual dessas visões é correta. Qual desses homens foi para casa justificado? Aquele que pela graça de Deus era digno, ou aquele que já viu que não era digno e pela graça de Deus foi perdoado? Eu acredito que, se formos honestos, existe uma parte de nós, uma parte de nossos corações que quer dizer o primeiro, que quer dizer isso é graça. Graça é o que nos faz dignos, porque somos pessoas boas. Mesmo que sim, nós admitimos que a fé, que tudo é pela graça mediante a fé, mas nós perguntamos, mas não precisamos também ser dignos? Não precisamos também de alguma forma merecer a graça de Deus? Mas essa parábola de Jesus expôs o erro deste pensamento. O fato é que cada um de nós, como o publicano, cada um de nós está muito longe de ser merecedor de qualquer coisa além da ira de Deus. A diferença desses dois indivíduos não era que o fariseu fosse digno e o publicano indigno. Os dois eram indignos, mas o publicano reconheceu que era indigno. Ele viu e o fariseu não viu. O fato de que o fariseu encobriu seu orgulho com verniz religioso, dizendo sim, é tudo pela graça de Deus que eu sou quem eu sou, mas eu sou quem eu sou. O fato de ele cobrir com verniz religioso não muda o orgulho e a cegueira da mente dele. Ele não foi para casa justificado. Então, se nós queremos entender a graça de Deus, precisamos começar com a confissão que precede a graça de Deus. E qual é essa confissão? É o seguinte: Deus, tenha misericórdia de mim, um pecador indigno. Deus, eu não mereço a tua graça. Deus, eu não mereço a tua misericórdia. Deus, eu sou um miserável e eu sei disso muito bem. Nós lemos anteriormente de Romanos 3, e nesse capítulo também Paulo descreve a condição da humanidade. E a mensagem desse capítulo não é: existem algumas pessoas muito ruins lá por aí. Não é a mensagem desse capítulo. Que graças a Deus não somos como as pessoas lá fora. Antes, a mensagem desse capítulo é: não existe justo, nenhum sequer. Ninguém entende, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos juntos se tornaram inúteis. Ninguém faz bem, nem mesmo um. Um verdadeiro entendimento da graça de Deus começa com uma confissão honesta da nossa indignidade. Eu não trago nada para a mesa, exceto a culpa do qual preciso ser salvo. Minha suposta retidão, na qual, confesso, muitas vezes eu confiei, é como trapos de imundícia, diz o profeta Isaías, sem valor nenhum diante de Deus. Não chega nem perto da justiça que Deus exige de mim, e muito menos compensa pelo mal que também eu sei que eu tenho feito. Não tem nada em mim que me torne digno. Deus, tenha misericórdia de mim, um pecador. Além disso, essa confissão se curva diante da perfeita justiça de Deus e reconhece: tu, Deus, és santo, tu, Deus, és justo. E se tu, Deus, me condenasse até mesmo ao inferno eterno, Deus, tu não farias injustiça nenhuma. Não farias nada de errado, porque de fato é isso que eu mereço.
Não tem um único mandamento que eu tenho guardado, não pela medida perfeita de Deus. Eu pequei gravemente contra cada um dos mandamentos. As coisas que Deus detesta, que Deus abomina, que tem claramente proibido, que faz sua raiva incendiar, essas eu fiz. Muitas vezes eu já fiz. E as coisas que Deus me criou para fazer, e Deus me mandou para fazer, eu não as fiz. De fato, desperdicei o investimento de Deus em me criar, em me fazer. Eu sei que os desejos também que vivem dentro de mim, o poço sem fundo de ganância, luxúria, egoísmo, insensatez, que me deixa capaz e disposto até de desprezar e até matar o meu próximo, existe dentro de mim e é ofensivo diante de Deus. O impulso de assassinato e ódio e inveja, que já se expressa de mil maneiras, talvez menores, mas se expressa em minha vida, essas testificam contra a minha suposta justiça. Eu conheço essas coisas que vivem dentro de mim, e eu sei que Deus conhece também, ainda mais que eu conheço. As coisas que vêm do meu próprio coração, Deus me conhece ainda melhor. E Deus abomina o que Deus vê em meu coração. Tão facilmente nós dizemos: ah, mas Deus conhece meu coração. Sim, Deus conhece seu coração e abomina o que encontra no seu coração. E a confissão que precede a graça então diz: por isso, Deus, eu venho até ti, com as mãos vazias, não pior, com mãos contaminadas, imploro-te a tua graça, esta graça, a graça do publicano, a graça de perdoar pecadores indignos, porque eu sei que não tenho nada de bom e que tu somente és justo e bom. Então, irmãos, se formos salvos, não será por nada mais do que a pura graça e misericórdia de Deus. Essa confissão que precede a salvação. E o que nós sabemos como igreja reformada, o que nós aprendemos da Escritura é que até essa confissão, até esse reconhecimento da nossa indignidade, não vem de nós, mas vem pelo Espírito de Deus, que muda, transforma os nossos corações para sair da cegueira do fariseu, para ter a visão correta do publicano. A parte da graça de Deus, facilmente nós continuaríamos no orgulho, na autojustiça, totalmente ignorantes da nossa verdadeira condição, pobre diante de Deus. A parte da graça de Deus, nem saberíamos que precisamos da graça de Deus. Então, essa confissão que precede a salvação. Em segundo lugar, precisamos ver o sangue que comprou a salvação. Existe de fato uma base para a graça de Deus. A graça não é Deus apenas perdoando pecadores porque Ele quer, perdoando porque Ele é Deus e por isso pode, porque de fato a parte do sangue de Cristo, Deus não pode perdoar pecadores, não pode e não vai. A graça de Deus está fundamentada no preço que foi pago para a nossa salvação. E esse preço é o sangue de Cristo. Nada nos torna retos diante de Deus, a menos o sangue de Cristo. Não o nosso merecimento, isso que nós já vimos, mas também não o merecimento da nossa confissão. A confissão em si não é suficiente para nos tornar retos diante de Deus. Não a profundidade da nossa humildade ou a sinceridade do nosso coração nos torna retos diante de Deus. Nenhuma dessas coisas nos torna corretos diante de Deus. Sem o sangue de Cristo, nenhuma dessas coisas é capaz de nos salvar.
Por isso que é tão maravilhoso, tão doce ler da carta do apóstolo Paulo, em Romanos 3, versículo 1, que ele diz, depois de escrever tão totalmente a depravação humana, ele diz: mas agora, sem a lei, se manifestou a justiça de Deus. Sem a lei manifestou a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados, isso é, tornados retos, tornados justos diante de Deus, gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Esse é o versículo chave. Como é que pecadores indignos podem ser considerados justos por Deus? Como é possível? Ele diz: por sua graça, gratuitamente, através do sangue de Cristo. Se não tivesse esse preço pago, não tem como o pecador ser salvo. Agora, devemos perguntar o que é isso, propiciação? Uma palavra grande que não usamos no dia a dia das nossas vidas. A palavra propiciação se refere ao afastar-se da ira através de um dom, ou um presente. É exatamente isso que Paulo está falando. O sangue justo, o sangue inocente de Cristo derramado na cruz é o dom que Cristo oferece ao seu Pai para pagar, para afastar a ira de Deus contra nós. Cristo que anda para frente e diz: toma a minha vida para salvar essas minhas pessoas. Agora, aqui tem boas notícias e também más notícias. A má notícia é que se é o sangue de Cristo que nos salva, então nada mais vai ser capaz de nos salvar. Deus não teria mandado seu filho, seu único filho, para morrer terrivelmente, vergonhosamente por nossos pecados, se tivesse outro meio. Isso é uma má notícia. Se você ainda está esperando que sua retidão, ou sua sinceridade de coração, sua humildade vai contar para algo diante de Deus, não vai. Se pudesse, Ele não teria enviado Cristo. Você não tem nada de valor para oferecer a Deus por sua salvação. Essa é a má notícia. A boa notícia é que você absolutamente não precisa de nada mais do que o sangue de Cristo. Ouça novamente o texto que ele diz: por meio de Jesus Cristo, a quem Deus apresentou como propiciação por seu sangue. A quem Deus apresentou. Foi Deus que indicou o preço. Deus que diz: somente isso me satisfaz. E Cristo deu aquilo. O sangue de Cristo é a única base possível para a nossa salvação, mas é a base suficiente para a nossa salvação. É o preço que Deus mesmo exige, e por isso é o preço que Deus mesmo aceita. O que isso significa para nós, então, é que por um lado nós temos que abandonar todas as outras esperanças de salvação. Precisamos nos esforçar para abandonar a confiança em todos os outros salvadores. É realmente tolice absoluta e obstinação continuar procurando ainda alguma coisa dentro de nós que talvez nos ajude a ser aceitado diante de Deus. É tolice. Mas por outro lado, isso significa que nós podemos descansar. Podemos descansar no preço que já foi pago por nós. Podemos parar de tentar ser o que não somos, merecedores da nossa salvação. Podemos descansar no que Cristo já fez por nós. Receba, irmão, o sangue de Cristo, e você não tem mais nada a temer, nenhuma dívida que ainda resta
para ser paga. Nada que você ainda precisa trazer para ser perfeito. Nada que você ainda precisa fazer para concluir o que Cristo já começou. Receba o sangue de Cristo, irmão, você está perdoado. Você está hoje já justificado. Receba o sangue de Cristo e você já tem a vida eterna, e nada pode retirar esta vida de você. É isso que nos leva à última coisa, então, que queremos ver, que é a fé. A fé que recebe essa salvação. A graça de Deus nesses versículos em Romanos 3 é descrita como dada em Cristo e recebida pela fé. Dada em Cristo, recebida pela fé. Agora, semana que vem, no dia do Senhor 24, vocês vão estudar mais essa questão do que a fé envolve, o que a fé faz, como a fé parece na prática. Mas agora queremos apenas fazer a pergunta: o que significa que a graça de Deus deve ser recebida pela fé? O que isso significa? Pode parecer que afinal Deus ainda está dando uma condição, que sim, temos que cumprir a fim de sermos salvos e justificados. E quem sabe o que está envolvido nessa fé. E é frequentemente assim que o Evangelho acaba sendo distorcido. É dito assim: sim, somos justificados pela graça de Deus como um dom por meio da fé, mas deve ser uma fé obediente, deve ser uma fé viva, deve ser uma fé ativa. E assim, inadvertidamente, nós começamos a empilhar toda a lei de volta sobre nossas costas, porque a fé já carrega todas essas coisas com si, e se sua fé não for suficiente, então não vai te salvar. E acabamos voltando para a salvação do fariseu. Agora, não estou contestando aqui, não estou contestando que a verdadeira fé é obediente, é viva, é ativa e assim por diante. Mas levantar isso aqui, nesse ponto da discussão, acaba perdendo completamente o ponto que Paulo está ensinando. Quanto à nossa justificação diante de Deus, o único aspecto da fé que importa não é a qualidade da fé, mas o objeto da fé. Para dar um exemplo, se você estiver num barco no oceano, que estiver afundando, e você tem fé na âncora, você tem fé que a âncora vai te salvar, então você se apega a essa âncora e segura com toda a vida, essa fé vai te salvar? Essa fé não vai. Você vai afundar com a âncora, porque o objeto da fé não é capaz de te salvar. Mas se você confia no bote salva-vida e corre para ele e faz todo o necessário para chegar a ele, então certamente esta fé, por todas as suas possíveis falhas, esta fé vai te salvar, porque o objeto da fé é capaz de te salvar. De fato, não foi a fé que te salvou, foi o barco, foi o bote salva-vida, mas a fé foi necessário para que você corra para a salvação, para você correr para esse barco, entrar nele, se agarrar a ele com toda a sua força. Não importa tanto a qualidade da sua fé ou a quantidade da sua fé, a menos que impele você ao objeto da fé, que é o barco. É esse que vai salvar sua vida, não sua fé em si. Então na Bíblia a fé é descrita como se fosse a mão que recebe a salvação. É a mão aberta e vazia que recebe a salvação em Cristo. E é isso é tudo que importa, o que a fé recebe. Todo mais que diz a respeito à obediência da fé, à atividade da fé, tudo isso flui da justiça
justiça que já é obtida em Cristo por meio da fé. Então, se a pergunta for feita, que tipo de fé salva? A resposta não tem nada a ver com a qualidade da fé ou a quantidade da fé, embora que podemos falar de maior fé e menor fé, ou fé mais bíblica e fé menos bíblica. Podemos falar disso, mas o que importa é o objeto da fé. Se a pergunta for feita, o que tipo de fé salva, você não vai encontrar a resposta na qualidade ou quantidade da sua fé. Como se fosse Deus salvasse apenas os que têm suficiente fé, ou fé mais agradável, ou fé mais perfeita. Deus não opera assim. As promessas de Deus não são encontradas dessa forma. Tudo tem a ver com o objeto da nossa fé, que é o sangue derramado por Cristo, por nós pecadores. Essa é a única coisa que pode nos salvar. Não é a fé em si que nos salva, mas apenas o sangue de Cristo é que nos salva. A fé recebe e abraça esse dom gratuito de Deus. Novamente, Paulo diz, Romanos 3, versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. A fé nada mais é do que a mão que recebe o que Deus graciosamente dá. A fé não merece nada em si. A fé não nos torna dignos, simplesmente recebe o que nos torna dignos. Deixa eu colocar isso na prática, então. É a tentação perene de cada um de nós voltar constantemente à visão do fariseu. A visão de que somos salvos por nossas boas obras ou por sinceridade do nosso coração, ou alguma coisa dentro de nós. Nós fazemos isso automaticamente. E fazemos isso de forma às vezes tão sutil que nem percebemos que é isso que estamos fazendo. Por exemplo, quando nós pecamos, imediatamente nós sentimos que perdemos o favor de Deus. Imediatamente nosso impulso é fazer alguma coisa do bem para compensar pelo mal que fizemos, para restaurar o equilíbrio, para estar de bem de novo com Deus. Fazemos isso imediatamente, às vezes até sem pensar. E por outro lado, quando estamos vivendo o que nós pensamos que um dia é relativamente bom, estamos obedecendo a Deus, já sentimos que Deus se sente mais favorável a nós do que nos outros dias. A verdade é que se o favor de Deus para conosco fosse baseado em nosso desempenho de cada dia, ele seria totalmente, inteiramente contra nós todos os dias. Mas Deus olha para nós com favor, dia após dia, porque Ele vê em nós não o nosso desempenho, mas a perfeita obediência que Cristo já fez por nós, o sangue que Cristo derramou por nós. Esta é uma notícia tão doce. Por causa de Cristo, nós podemos erguer os nossos rostos a Deus, olhar para Deus e dizer: obrigado, Pai, porque ainda me amas. Obrigado, Pai, por ainda me segurar. Obrigado porque ainda posso ser teu filho, não obstante todos os meus erros até hoje. Obrigado, Pai, por prometer também a estar ao meu lado enquanto nós, não eu sozinho, mas nós lutamos contra o meu pecado, que eu não tenho que lidar com isso sozinho. Obrigado, Pai, porque teu favor nunca cessa para mim, porque não estava baseado em mim, não porque eu sou bom, mas porque tu és bom. Nós somos salvos por nada,
além da graça de Deus em Cristo. Então, irmãos, veja, confesse sua indignidade, como o publicano viu e confessou a sua. E olhe, irmãos, olhe para o sangue derramado de Cristo, que é o único preço que poderia ser pago para obter a nossa salvação. Não olhe para si mesmo, não olhe para dentro, não perca seu tempo perguntando se sua fé é digna dessa graça. Já posso dizer que não é. Não é, claro que não. Mas olhe para Cristo, a única esperança para a salvação de todo o mundo. E a promessa de Deus para você é que para aqueles que olham para Cristo, que confessam o seu nome, que buscam salvação nele, serão salvos e nunca serão rejeitados. Amém. Amém. Vamos responder à graça de Deus cantando. Vamos primeiro agradecer uma oração e depois vamos cantar. Então, oremos. Senhor nosso Deus, nós agradecemos aqui de coração, porque sabemos que a Tua graça é abundante para conosco e que não foi baseado em nossas obras, nem no estado do nosso coração. Agradecemos por ser o nosso Pai, por ter nos adotado em Cristo e ter prometido a nunca nos abandonar. Agradecemos pela aliança da salvação, em que fomos batizados, em que somos considerados por Ti o Teu povo redimido em Cristo. Agradecemos também pela pregação da palavra, porque realmente nossos corações rapidamente desviam e procuram outras salvações. Agradecemos que Tu não somente nos salvas, mas também nos corriges diariamente para voltar a procurar nossa salvação, nossa esperança em Ti. O Senhor, nós agradecemos porque sabemos muito bem que não somos merecedores. De fato, nós confessamos aqui que se Tu for contar as nossas iniquidades, ninguém poderia estar diante de Ti. Que de fato Tu não farias mal nenhum, pecado nenhum, se for nos condenar agora à condenação eterna, à ira do inferno, mas que em Cristo temos segurança. E agradecemos por isso. O Senhor, também nosso desejo é viver vidas de gratidão, vidas redimidas, vidas transformadas. Queremos ser salvos não somente da ira, da culpa do pecado, mas, ó Senhor Deus, queremos também ser salvos do próprio pecado. Queremos que nossas vidas não sejam mais cativas pelos desejos da carne, pelas influências do mundo e pelas tentações do diabo. Queremos que nossas vidas se conformem à Tua vontade. Queremos viver como os filhos de Deus neste mundo, como luzes que brilham nas trevas. Queremos abandonar todas as coisas que têm trazido destruição e dor e quebrantamento em nossas vidas. Queremos deixar essas coisas por trás e começar a viver vidas que agradam a Ti, que são aceitáveis por Ti. Ó Senhor Deus, nós ansiamos a eternidade, porque temos a esperança de estar não somente contigo, mas também ver nossas vidas totalmente aperfeiçoadas. E esse é o nosso desejo, a ser definitivamente aperfeiçoados e nunca mais pecar contra Ti. No entanto, ó Senhor Deus, reconhecemos que somos falhos, pedimos a Tua constante misericórdia e graça, e pedimos que Tu nos consolas em todos os dias com a salvação que temos seguramente em Cristo. Pedimos que Tu nos ensinas a erguer os nossos rostos, a não viver debaixo da condenação, mas olhando para Ti
viver com gratidão e a alegria que somente o Evangelho de Cristo é capaz de trazer. Pedimos que a nossa alegria também seja visível, que os nossos vizinhos, nossos familiares, nossos colegas de trabalho, os que moram ao nosso redor e nos encontram em nossas vidas, pudessem observar em nós uma alegria e firmeza de esperança que eles não conhecem, que assim eles pudessem também aprender da profundeza da salvação que está em Cristo, que é recebida pela fé bíblica. Ó Senhor Deus, pedimos a Tua bênção sobre esta pequena congregação, que Tu fortaleces a Tua igreja aqui nesse local. Pedimos a Tua bênção sobre o pastor e os presbíteros, que Tu os guias com sabedoria e fidelidade, que Tu preservas a verdadeira doutrina aqui nesta igreja, porque o mundo e esta cidade precisa ouvir essa verdadeira doutrina. Reconhecemos também, Deus, que a Tua igreja se encontra em muitos lugares nesse país e em muitos casos a Tua igreja está corrompida por mentiras, por falsos evangelhos, por engano e às vezes por simplesmente ignorância. Pedimos que Tu reformas a Tua igreja neste país, que Tu abençoes as igrejas fiéis e que pudéssemos ver um movimento de reforma muito grande nesse país, que as igrejas que desviaram pudessem voltar ao ensino bíblico, e as igrejas que nunca chegaram a entender o ensino bíblico pudessem descobrir e começar a praticar. Esse é o nosso desejo, para que o Teu reino seja estabelecido nesse país com a adoração a Ti, a adoração bíblica no centro do Teu reino, para a transformação desse país. Isso tudo nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos responder a pregação da palavra, a mensagem do Evangelho, com o cântico de Salmo 32. Oh,
Temos agora a oportunidade de dar as nossas ofertas de gratidão, nossas contribuições para a igreja, para o reino de Deus, e ofertas também para os pobres. E ao dar as nossas ofertas, vamos também cantar hino 167, 167. Pedir para algum irmão iniciar. Meu pecado resgatado foi na cruz por teu amor, e da morte triste sorte me livraste do Senhor. Vem inflama, viva chama em meu peito, bem sem fim. Eu te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita em mim. Se hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador. Tu me guias, me auxilias e me tornas vencedor. Vem inflama, viva chama em meu peito, bem sem fim. Eu te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita em mim. Redimida, só tem vida a minha alma em teu amor. Com apreço reconheço quanto devo a ti, Senhor. Vem inflama, viva chama em meu peito, bem sem fim. Eu te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita em mim. Vamos agradecer a Deus mais uma vez em oração. Senhor nosso Deus, nós agradecemos pela mensagem do Evangelho que ouvimos hoje de manhã. Agradecemos novamente pela oportunidade de ter esse momento de culto junto com o teu povo e como irmãos juntos em Cristo. Agradecemos pelo consolo e orientação que tu tens nos dado através da palavra, para podermos iniciar esta nova semana encorajados na fé, fortalecidos na fé, com nova perspectiva,
para reconhecer novamente que nossos filhos estão seguramente em Tuas mãos, que Tu nos seguras e que estamos em caminho para o nosso destino na Nova Jerusalém. Pedimos que Tu nos capacites agora, saindo deste lugar, para viver como uma colônia do céu aqui na terra, como um povo chamado por Teu nome. Pedimos que Tu abençoes esse dia do Senhor também, esse dia de descanso, que pudéssemos aproveitar, desfrutar verdadeiro descanso, não alimentando nossos corações com as coisas passageiras desse mundo e distrações, as coisas que chupam a nossa atenção e o nosso vigor, mas que podemos meditar na Tua graça para conosco nesse dia, para ter nova força, encorajamento e vida, para viver alegremente nessa semana. Pedimos que Tu nos capacites também a mostrar amor uns aos outros nesse tempo de confraternização e durante essa semana toda, para cuidar uns dos outros, para perdoar quando sofremos insultos e outros pecados, para encorajar um ao outro, também para cuidar dos que estão desviando ou os que estão vivendo nas margens da igreja ou estão saindo da igreja, para encorajar e chamar os nossos irmãos de volta à única fonte de esperança e vida que está em Cristo. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Irmãos, recebam a bênção de Deus e vão em paz. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém.